Pessoal, eu convidei o astrólogo e numerólogo Maurício Baccar para vir aqui falar com a gente sobre esse grande eclipse total lunar agora, dia 14 de março, na véspera do Ano Novo Astrológico. Esse eclipse já se junta com a maior conjunção astrológica já de 2025, dia 28, em pleno Carnaval, uma data decisiva das energias, onde uma grande escolha ali deve ser feita. A gente já comentou sobre essa escolha, mas o Maurício vai falar em detalhes contigo sobre isso hoje. Quem é mais afetado, ou seja, mais agraciado, porque quanto maior o desafio, maior a evolução. A gente sabe de tudo isso. Então eu vou deixar o Maurício com vocês, ele vai falar em detalhes. E ele adianta, né, que tudo aquilo que está reprimido, esquecido, não visto aí dentro de ti, vai querer vir à tona, emergir, né? É o primeiro eclipse do ano, de madrugada, o eclipse total da Lua. E, enfim, são momentos de decisão na nossa vida. E a decisão que tu também pode fazer é participar do concílio com o Maurício Baccar, que vai falar sobre o Ano Novo Astrológico, um concílio inteiro com ele, mais de 1h30 de palestra com ele, falando em detalhes. O Maurício é incrível sobre todos os aspectos astrológicos do ano de 2025 e referindo-se a ti, no teu mapa, para um grupo de poucas pessoas na Escola da Alma, essa escola tão boa de espiritualidade, onde a gente aprende tanto lá. O Maurício estará dando uma palestra para nós. Te convido para fazer parte da Escola da Alma e assistir os concílios, participar do concílio. O link está na descrição e no QR Code. Acesse ali e participe, assista essa grande palestra e tenha acesso a inúmeros outros cursos e momentos especiais lá dentro. Vou deixar vocês com o Maurício. Dê o like no vídeo, compartilhe se gostar também. Agradeço muito a tua presença. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pava. O meu nome é Maurício Baccar, eu sou astrólogo, numerólogo e terapeuta. Hoje vamos fazer um vídeo sobre o primeiro eclipse de 2025, um eclipse lunar, que a gente pode chamar aí de um eclipse lunar vermelho, porque a Lua vai ter uma coloração avermelhada. E nesse eclipse do dia 14 de março nós vamos ter ali uma Lua cheia. A Lua em Virgem, o Sol em Peixes. Mas tem outras configurações aqui que eu vou apresentar para vocês. O Sol vai fazer uma conjunção também com Saturno e Netuno. Nós vamos ter no momento desse eclipse também um momento ali de Vênus retrógrado. Vou colocar tudo isso aqui nesse vídeo. E também os signos mais impactados. É claro, de antemão, Virgem e Peixes obviamente são os signos mais afetados. Mas serão 4 os signos mais afetados. Vou passar aqui também a data de nascimento que mais é afetada por esse eclipse. Lembrando, os eclipses eles são o quê? Eles são portais de mudanças. Os eclipses são momentos em que a gente pode dar uma acelerada, digamos assim, na nossa evolução pessoal. São momentos em que as coisas se revelam, ou na realidade se desvelam, porque o termo revelar significa colocar novos véus. O eclipse, ele desvela, ele tira alguns véus de alguma área da nossa vida, de alguma área que nós estamos ali percebendo já há alguns dias e semanas, algumas movimentações. E aí esse eclipse, então, ele ativa uma semente que nós mesmos plantamos, ativa, obviamente, também alguma necessidade de experiência que nós temos que ter ali para aprender alguma coisa. E claro, os eclipses sempre são aí esses momentos de decisões de nossa parte. Alguma encruzilhada se apresenta na nossa frente e nós temos que seguir aí algum caminho que seja o mais adequado para o nosso despertar, para a nossa evolução e para que a nossa caminhada aqui nessa viagem terrena, nesse corpo aqui alugado, seja mais tranquila, mais serena e também mais harmônica. Então nós temos aí o primeiro eclipse de 2025. Como eu falei, 14 de março, vai ser na madrugada do dia 14 de março. Esse eclipse lunar, onde a Lua é ocultada pela presença da Terra, porque a Terra vai estar no meio da Lua cheia, né? O Sol de um lado, a Lua do outro, a Terra no meio desse embate entre a grande mãe Lua e o grande pai Sol. Essa conotação masculina e feminina foi sempre designada por antigas tradições. É claro que muitas vezes o Sol tinha uma conotação feminina, às vezes a Lua também tinha uma concepção masculina em algumas tradições, mas em geral a Lua feminina e o Sol o masculino. E como é natural, no dia do eclipse, nos dias que antecedem, e obviamente, como sempre a gente fala aqui no canal do Pava,
1, 2, 3, 4 meses, principalmente, nós temos aí as famosas reverberações do eclipse. Então nós temos esse momento em que a Lua é ocultada, como eu falei, pelo planeta Terra. Naturalmente, como é uma lua cheia, é um momento de instabilidade, e nós podemos perceber ali naquela semana do eclipse alguma instabilidade em alguma área da nossa vida, mas principalmente alguma instabilidade emocional. Podem vir também à tona certos medos, certas memórias, uma reatividade de nossa parte também um pouco maior, e uma reatividade, claro, baseada muitas vezes nesse medo, nessa insegurança, nessa suscetibilidade, nesses elementos que estão ocultos dentro de nós, muitas vezes da criança interior, muitas vezes até da gestação. Falo pela minha experiência própria, pessoal, falo também, claro, pela experiência de atender aí milhares de pessoas nesses últimos anos. De acordo com as histórias que as pessoas contam, dá para perceber claramente que muita coisa da nossa infância, inclusive da nossa gestação, pode nos afetar fortemente até hoje. Então é isso. Vamos lá falar então agora desse eclipse. Qual é a energia geral desse eclipse e, como eu falei depois, como que isso impacta principalmente Virgem e Peixes e os outros 2 signos que também serão impactados. Mas lembrando, o eclipse ele vai ser ativado, claro, para todos nós. A ideia então de que o eclipse ele ativa um karma que nós mesmos plantamos, sementes que nós mesmos plantamos. Como sempre falamos aqui no canal, a nível de pensamentos, de intenções, de sentimentos, de palavras, de atos, de omissões. As leis da natureza se valem do eclipse para que isso seja ativado. Nesse eclipse, então, nós teremos um Sol em Peixes, a 23 graus, uma Lua em Virgem, a 23 graus, e como eu já comentei, Virgem e Peixes serão, com certeza, os 2 signos mais impactados. E como a Lua está em Virgem, o que essa Lua cheia nos pede? O que esse eclipse nos pede? É um momento de organização. Então, a gente pode aproveitar não só o 14 de março e os dias que antecedem e os meses seguintes, mas a gente já pode aproveitar praticamente todo o mês de março, que é o famoso pós-carnaval, né? O carnaval esse ano é início de março. Acabou o carnaval, já podemos entrar nessa energia de Lua em Virgem, desse eclipse, para organizar alguma coisa. Organizar a nossa vida, a nossa agenda, os espaços, o armário, o que for. E para estabelecermos uma rotina melhor. É claro que isso, de uma certa forma, se a gente não conquistou ali muito bem desde o início do ano, se a gente foi negligenciando janeiro, fevereiro, é claro que em março fica um pouco mais difícil, muitas vezes, de entrar no ritmo. Mas, mesmo assim, nunca é tarde. Então, pós-carnaval, pelo menos aqui quem mora no Brasil, nós temos aí esse momento, então, de organização, de entrarmos numa melhor rotina, de olharmos também para a nossa saúde. Porque Lua em Virgem ativa muito isso. É como se a natureza ela traz à tona sintomas, dores, alguma coisa no corpo começa a aparecer de acordo com o que, claro, nós estamos aí trabalhando anteriormente. Então essa Lua em Virgem desse eclipse vai trazer à tona alguma questão. Claro que sempre é importante a gente trabalhar a preservação. Então essa Lua em Peixes, perdão, essa Lua em Virgem, ela ativa essa questão. Outra questão também para março, que vai ter também não só esse eclipse de dia 14, mas vai ter depois também um outro eclipse no final do mês, que a gente vai falar aqui provavelmente no canal. A ideia da purificação. Purificação interna, no sentido de olhar para esses medos, mágoas, rancores, dúvidas, que todos nós temos. Então esse eclipse ele ativa isso, essa purificação desses elementos. E que quando a gente faz um trabalho externo, um trabalho simbólico de jogar alguma coisa fora, de limpar um armário, de limpar um ambiente, de limpar um jardim, de abrir as gavetas do escritório e tirar tudo de dentro e ver já o que não serve mais. Ou às vezes até mesmo pega a mochila e dá uma olhada ali se não tem algum objeto ali que já está às vezes meses, anos e nós nunca mais utilizamos. É um bom momento para isso. Purificar. Jogar coisas fora. E na medida que a gente faz isso fora, obviamente o mais importante é o que a gente está fazendo dentro. Porque é isso que lá no final da encarnação esses seres que nos custodiam vão olhar. Bom, isso aqui você jogou fora, isso aqui você não jogou, esse rancor você manteve, esse medo você superou. É isso que importa. Então esse trabalho externo aí é um símbolo desse trabalho interno que eu comentei. E como nós temos nesse eclipse uma presença ali de Sol em Peixes, e esse Sol ele vai estar em conjunção com 2 astros no momento do eclipse.
Sol em conjunção com Saturno e Sol em conjunção com Netuno. Isso é muito relevante. Primeiro vamos falar aqui das energias de peixes que o Sol estará canalizando nesse momento desse eclipse. Lembrando, antes de falar dessa energia de peixes, agora no final de fevereiro, né, durante o carnaval, início de março, nós vamos ter ali uma canalização muito forte da energia de peixes. Também já foi falado aqui no canal do Pava sobre isso. Principalmente os dias 27 e 28 de fevereiro é o ápice das energias piscianas. Então esse eclipse, que é só uma continuação das energias que nós estamos vivendo aqui agora, final de fevereiro, início de março. Esse eclipse ele traz à tona o inconsciente. Ele traz à tona tudo que está oculto, reprimido, esquecido. E, obviamente, peixes, como é o último signo na roda zodiacal, nos pede aí esse olhar maior para a espiritualidade. Esse olhar para esse mundo transcendente, para além desse mundo sensorial aqui, para além desse mundo da Matrix, né, ou como dizem os orientais, esse mundo de Maia, existiria para além disso uma outra realidade, uma realidade mais sutil, mais luminosa, muito mais verdadeira, muito mais próxima do mistério, do mistério, do mistério. Então esse momento de peixes e eclipse também com o Sol em peixes nos traz isso. E como é o último signo, então é o momento da gente trabalhar muito o discernimento. Porque em qualquer encruzilhada, como falamos antes e que esse eclipse ativa, chegou uma encruzilhada, nós temos que ter um discernimento. Bom, eu tenho duas opções, eu tenho três, eu tenho que entender qual que é o caminho, tanto dentro quanto fora. E, obviamente, quando a gente vai estudar a energia de peixes, quando a gente vai estudar essa energia da espiritualidade, a gente sempre vai cair nessa ideia de que espiritualidade é amor, espiritualidade é bondade, espiritualidade é não só pensar bem, mas também agir bem. E é claro, muitas vezes a nossa natureza animal, ela ofusca isso. Porque nós temos um pouco desse reino que está logo abaixo de nós e que é muito próximo de nós. Nós temos um eu animal, todos temos. Nós também temos um eu humano que nós precisamos conquistar. E a partir disso a gente vai conquistando também esse chamado eu espiritual, que é o nosso horizonte e que todos nós estamos em busca. Portanto, esse Sol em peixes nos pede isso. Esse pensar bem, esse agir bem e perceber se o que eu estou fazendo está contribuindo ou não com a sociedade. Se o que eu estou fazendo, de fato, está ajudando os demais, está contribuindo com o todo. Essa é uma energia pisciana e essa também é uma energia que está muito indicada pela posição de Plutão em Aquário, que já vem aí canalizando Aquário já desde 2023, 2024... E no final de 2024, então, Plutão entrou em Aquário e vai ficar até 2043, 2044. Esse Plutão também, junto com esse eclipse, está claramente nos entregando essa ideia. Bom, eu tenho que entender e compreender que eu estou dentro de algo maior e eu tenho uma certa responsabilidade frente a isso. Dessa maneira, então, na medida que a gente vai se compreendendo, na medida que a gente vai se aceitando, na medida que a gente vai trabalhando essa união interna, naturalmente que a gente vai também trabalhando aí esses elementos fora. Também, mais aqui, um elemento de peixes muito importante. Como é o último signo, é um signo de mistério, é um signo de transcendência. Há que aceitar que existe um mundo para além desse aqui. Há que entender e aceitar e confiar nesse outro lado. Porque também isso é uma ilusão da nossa própria mente, achar que existe um lado e existe o outro. No fundo, existiria uma grande unidade, mas essa unidade tem várias facetas. E quanto mais espiritualidade, claro, a gente vai cultivando, mais a gente vai percebendo que essa unidade, ela existe, apesar dos enganos que a nossa mente cria, das dispersões que o nosso plano emocional cria. E esse eclipse, como eu falei, além de Sol em peixes, ele vai estar em conjunção com dois astros, Saturno e Netuno, que têm energias um pouco diferentes. Vamos lá. É um momento, esse eclipse de 14 de março, e como eu já falei, nos dias e semanas que antecedem e nos meses que sucedem esse eclipse, é momento da gente perceber o conflito que há entre o pragmatismo de Saturno e a fantasia de Netuno. Porque esse eclipse, como eu falei, vai ter esse stellium, esses três astros, Sol, Saturno e Netuno em conjunção.
Então é uma briga entre a fantasia netuniana, a imaginação, o vislumbre, mas o Saturno está junto pedindo uma objetividade, um pragmatismo disso. Também entre uma praticidade saturnina versus a confusão, às vezes, que a gente pode entrar a nível de energia netuniana. Mas também nós podemos canalizar positivamente esses dois astros. A inspiração, a mística de Netuno, essa visão de outras realidades com uma objetividade aqui nesse plano que nós estamos. Por exemplo, escrever um poema, dar nascimento a um projeto, ter uma ideia que beneficia as pessoas e colocá-la em prática. Isso tudo está sendo ativado aí por esse elemento que é o Sol em conjunção com Saturno e Netuno. Então, além de Lua em Virgem, Sol em conjunção com esses dois astros, o Plutão em Aquário, que já comentei, nós vamos ter ali uma Vênus retrógrada no momento do eclipse. O que é Vênus na astrologia? Vênus é a troca energética com as pessoas. Inclusive, o dedo que representa Vênus na nossa mão aqui é o famoso dedão. Por quê? Porque é esse dedo que está mais próximo de nós, digamos assim. Então, nesse momento do eclipse, nós também temos Vênus retrógrado. Vênus, se a gente for olhar a nossa mão aqui, cada um dos dedos tem uma regência e, no caso, o dedão aqui é regido por Vênus. Então, Vênus, em primeiro lugar, é a forma como nos relacionamos conosco mesmos, a nossa autoaceitação, o nosso amor próprio. E na medida, então, que a gente vai trabalhando isso, a gente vai trocando energias com as pessoas. Então, nós temos aí uma Vênus retrógrada nesse momento do eclipse pedindo isso. Uma revisão na forma como nós nos relacionamos conosco mesmos, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. E aí entra essa ideia de oferecer energias e receber energias. Há que ter um equilíbrio entre a atitude masculina de oferecer uma energia e a atitude feminina de receber energias. Porque muitas vezes nós podemos estar travados nesse ponto de oferecer um carinho, uma atenção, um amor, uma bondade. Nós também podemos, por algum motivo, estarmos travados no fato de receber essa energia. Por N motivos, por traumas, por questões inconscientes, por complexos de inferioridade. Então, há que ter um equilíbrio. E esse posicionamento de Vênus aqui pede isso. Pede também um olhar para a nossa individualidade, revisões nesse amor próprio que eu comentei. E como no momento do eclipse Vênus e Mercúrio estarão em conjunção, também algum tipo de revisão que nós temos na comunicação, principalmente com aqueles que nos cercam. Dessa forma, então, quem são os mais afetados nesse eclipse? É claro, todos nós, independentemente do mapa astral de nascimento, somos afetados porque o eclipse ele vai ativar ali principalmente duas áreas da vida devido à posição do Sol e da Lua. Mas, para os virginianos que nasceram entre 11 de setembro e 21 de setembro, vão ser mais afetados. Aí vem a pergunta, tá, mas é positivo ou negativo? A minha resposta é, depende do que você foi plantando nas semanas, meses e anos anteriores. E os piscianos, os nascidos entre 7 de março e 20 de março. Também temos outros dois signos, Gêmeos e Sagitário, que também serão secundariamente assim, afetados por esse eclipse. Os geminianos, que nasceram entre 7 de junho e 20 de junho, e os sagitarianos, que nasceram entre 7 de dezembro e 20 de dezembro. E basicamente, então, para os virginianos, o que esse eclipse pede? Basicamente pede um olhar para o passado. Perceber o quanto que o passado ainda interfere nas suas ações, nas suas escolhas. Para os virginianos também perceber o quanto que o plano emocional está ainda dominando vocês. Perceber o quanto que há ainda de polaridades internas no sentido de pensar de uma maneira, fazer outra. Pensar de uma maneira, sentir de outra. E o quanto também o inconsciente está interferindo nas ações de vocês. Seja nas ações e até mesmo o quanto que o inconsciente está se manifestando a nível de sintomas físicos. Doenças, dores ou até mesmo uma ansiedade no cotidiano que pode vir de elementos inconscientes. Para os piscianos, um momento de reestrutura e olhar e muita consciência e muita luz na própria identidade. Ou seja,
quem eu sou, fato. Para além desse corpo, para além da minha posição social, para além do que eu faço, para além da minha conta bancária, para além da minha atual família, quem eu sou de fato. Também para os piscianos, muito importante perceber essa instabilidade emocional que possa estar se manifestando aí em fevereiro, março, da onde que vem isso, qual é o motivo, quais são as causas, e perceber o quanto que o que está ao redor está interferindo na minha vida interna. Porque isso é um elemento que vai estar muito forte agora nessas canalizações de peixes em fevereiro e março para todos nós. Peixes é um pouco mais suscetível no sentido de um pouco mais aberto, mais mediúnico, acaba sentindo mais as energias das pessoas, dos ambientes, do que está acontecendo no inconsciente coletivo, do que está pairando no mundo. Então, para os piscianos, principalmente, ou também se você tem aí um ascendente em peixes, lua em peixes, né? Fazer essa reflexão, o quanto que eu estou me deixando afetar pelo que está vindo de fora. E também, muito importante, refletir, isso é para todos nós também, mas principalmente para os signos de peixes, perceber o quanto que eu estou no papel de vítima, porque isso é um fato. Enquanto nós estivermos nesse papel de vítima, nós não conseguimos superar os nossos elementos internos, nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos evoluir. E claro, também para os piscianos olhar muito para a ilusão que a mente e as emoções criam. Já para os geminianos, a ativação aqui é compreender também o funcionamento da mente, perceber que ela teria um elemento superior e um elemento inferior. Um elemento superior que une, que é altruísta, que pensa bem dos demais, e um elemento inferior que duvida, que separa, que julga. Então, para os geminianos, perceber muito claramente esse funcionamento e também confiar mais na intuição, confiar mais nessa mente superior. Já para os sagitarianos, perceber principalmente o quanto se quer convencer os outros das suas próprias ideias, como se a minha visão, a minha forma de pensar fosse a melhor, fosse a mais válida. Então aqui para os sagitarianos um olhar para isso, para perceber o quanto que há dessa necessidade ou desse desejo de querer impor na mente das outras pessoas o que se tem no próprio filtro da sua própria mente. E fazer um convite para vocês, no dia 12 de março nós vamos falar especificamente de uma forma mais ampla sobre o novo ano astrológico. O Pava vai deixar aqui o link aqui embaixo, o link da Escola da Alma. Nós vamos falar ali de forma bem detalhada e completa e extensa dessas energias do ano de Júpiter que já se aproxima. Fica o convite a todos. Pois é, pessoal, vou deixar aqui o link para que tu participe do Concílio na Escola da Alma, esse grupo de pessoas despertas na internet. Faz muito bem participar, a gente precisa de um grupo para ter com quem conversar, não é mesmo? Vou deixar aí o link, espero que tu tenha gostado desse vídeo com o Maurício, que são sempre fantásticos os vídeos com o Maurício, e fantástico também a tua presença aqui. Então eu agradeço muito, agradeço teu like, teus comentários, e nós nos vemos nos próximos. Aperte o botão para se inscrever se não for inscrito, um grande abraço, e até mais!